É hoje, nação rubro-negra, hoje é dia de guerra, hoje é dia de decisão e hoje é dia de ver o Flamengo amassando a equipe do Deportivo Táchira com tudo. Eu tô muito confiante, já vou deixar aqui meu placar, para mim hoje vai ser 5-0 Flamengo, quero saber, né, o placar de todos vocês. Maracanã hoje vai estar lotado, todos os ingressos foram vendidos, então, alô nação rubro-negra, vamos fazer aquela festa bonita, alô time do Flamengo. Vamos jogar bola, vamos entrar ligados, respeitando o adversário e fazendo gols, que é o que todos nós queremos. E agora falando sobre Mercadão da Bola, Cristiano Ronaldo e Martirena chegando no Flamengo. O Flamengo demonstrou interesse no CR7 para jogar a Copa do Mundo de Clubes com o Flamengo, é isso mesmo. E o Martirena chegaria no Flamengo para ser o substituto ideal do Wesley. Fica até o final do vídeo, assiste esse conteúdo até o final, que tá cheio de informações exclusivas. Se inscreva no canal, deixa o like e dê só uma olhada. Hoje é a vez do Flamengo na Liberta, né? Tem que vencer o Deportivo Táchira da Venezuela no Maracanã para confirmar a classificação sem depender de outro jogo do grupo, né? Ao vivo na Globo hoje, hein? Depois de Vale Tudo. Conversar aqui com a Débora Gares, que já chegou ao Maracanã, para contar pra gente tudo sobre o Flamengo para esse jogo aí. Oi, Débora. Tudo bom, Escobar? Boa tarde para você, para todo mundo ligadinho com a gente. Já não sabemos o resultado, mas certeza de que o time vai estar muito motivado para esse jogo de logo mais. Vem de uma vitória importante pelo Brasileirão contra o líder Palmeiras, fora de casa. E teve 5 jogadores, né, convocados pelo italiano Carlo Ancelotti. Entre eles, o Gerson, que acabou deixando a partida com dores no joelho esquerdo, mas está recuperado e está à disposição. E o Wesley, que volta de cumprir suspensão. Além deles, também foram chamados o Léo Ortiz, o Danilo e o Alexandro. O Flamengo que está em segundo lugar no grupo com 8 pontos, como você disse, precisando vencer hoje à noite para não depender do resultado da partida entre LDU do Equador e Central Córdoba para poder avançar para as oitavas de final. Pode até terminar em primeiro lugar do grupo, mas aí sim depende do resultado dessa outra partida, Escobar. O povo quer saber, Débora, como deve ser a escalação do Flamengo? Olha, a escalação deve ser da seguinte forma: Rossi no gol, Wesley na lateral direita, Léo Ortiz ao lado do Léo Pereira, Alexandro na lateral esquerda. No meio-campo, Everton Araújo ou Alan, que está recuperado de um problema na coxa direita, está à disposição. Com ele o Gerson e também o Arrascaeta. E lá na frente, Luiz Araújo, Everton, Cebolinha ou Bruno Henrique. E o Pedro, que estava na pré-lista do Ancelotti, mas acabou não sendo convocado. Expectativa, inclusive, de que o italiano venha ao estádio hoje à noite acompanhar essa partida. Certamente todo mundo vai querer mostrar serviço para ele. Jogo marcado para 9h30 da noite, expectativa de público de mais de 65 mil pessoas para essa partida. A gente já viu que tem mosaico preparado, é o penúltimo jogo do Flamengo em casa, antes do início da Copa do Mundo de Clubes. No fim de semana tem jogo contra o Fortaleza pelo Brasileirão. Escobar, eu volto com você. É o Fã de Esporte conectado com a gente no F360, mas essa história de vida do futuro não é original, né? Eu estou copiando de alguém, que eu não lembro de quem, senão eu daria o crédito aqui dentro do nosso programa. Mas é fácil realmente hoje, eu imagino que sejam fafas contadas, como diriam os antigos, né? O Flamengo tem um histórico de Libertadores de 11 partidas contra times venezuelanos e 11 vitórias. Não vai ser hoje contra o Táchira, time que não pontuou na competição, pior time do grupo disparado, que o Flamengo vai fraquejar a esse ponto. A gente imagina que a vitória vai acontecer. A classificação depende preponderantemente dessa vitória, porque tem o confronto entre a LDU e também o Central Córdoba. A situação é a seguinte, né? O Central Córdoba lidera a chave com 11 pontos e o saldo de gols, sempre é bom informar isso, que é o primeiro critério de desempate, do time argentino é de 3. O Flamengo tem 8 pontos e o saldo de gols 2, e a LDU tem os mesmos 8 pontos e o saldo de gols 1. Na prática, o Flamengo hoje conseguindo uma vitória se classifica, até porque a LDU teria que golear o Central Córdoba. E aí o Central Córdoba automaticamente perderia no seu saldo. Automaticamente as contas do clube argentino ficariam prejudicadas nesse quesito. E aí o Flamengo acabaria pegando ou a primeira ou a segunda vaga. Então é vencer, fazer a sua parte para um público que promete mais uma vez ser muito bom aqui no Maracanã. Eu digo mais uma vez, claro, comparado com a cultura, a história, a tradição do Flamengo em Conmebol Libertadores, porque os números desse ano não são ainda aqueles com os quais todos estamos plenamente acostumados. O melhor público do Flamengo no ano de 2025 foi na goleada sobre o Corinthians, 4-0 no Campeonato Brasileiro, com a presença de 62.940 torcedores.
Até ontem foram comercializados cerca de 59 mil ingressos, o que nos dá uma perspectiva de um público presente superior a 63 mil, o que já seria o maior público da temporada para o jogo das 9h30 da noite contra o Deportivo Táchira. E aí, embalado pela nação, o Flamengo deve conseguir a sua parte, que é vencer o jogo e depois ver o que vai acontecer lá entre Central Córdoba e LDU para seguir adiante na Conmebol Libertadores. Hoje o Felipe Luiz conta com o Gerson, ele era dúvida depois de ter saído do jogo contra o Palmeiras com uma lesão, treinou normalmente ontem e aí garante a sua presença na partida de logo mais. Quem volta é o Wesley, que contra o Palmeiras não jogou porque estava suspenso, e uma novidade técnica em sendo colocada em prova pelo Felipe Luiz é a presença do Pedro entre os titulares, e para isso a tendência é que o Bruno Henrique perca esta condição. Rossi no gol, o Wesley, Léo Ortiz, Léo Pereira e Alexandro, o meio-campo com Everton Araújo, o Gerson, que está garantido na equipe, e De Arrascaeta, na frente Luiz Araújo, ao lado do Pedro e do Cebolinha. Deve ser esse o Flamengo para o jogo das 9h30 da noite. Campo bola é isso, e fora das 4 linhas, já vou trazer essa informação para que você, Abel Neto, possa, mediante a posse do cardápio rubro-negro, distribuir os pratos entre os nossos comentaristas. A outra informação envolve o extracampo e o diretor executivo de futebol do clube, o José Boto, que participou ontem de um evento promovido pela Rádio Renascença, lá em Portugal, chamado Bola Branca, 3º Congresso da Bola Branca. Ele deu uma entrevista por videoconferência, e durante essa entrevista ele foi perguntado sobre a possibilidade de Cristiano Ronaldo jogar pelo Flamengo no Mundial de Clubes. Da onde surge essa história? Recentemente, o Gianni Infantino, presidente da FIFA, fez uma participação numa live e disse que o Cristiano Ronaldo vai jogar o Mundial de Clubes. Para a FIFA é ótimo, né? Ter o CR7 jogando essa competição em sua primeira edição. Diante desse contexto, se imaginou a possibilidade que esta transferência pudesse ser para um clube brasileiro. E, obviamente, quando se fala nisso, o Flamengo, o Palmeiras, são os times que têm mais recursos, né? São sempre muito comentados como possíveis destinos para o craque português. Foi claro o José Boto na sua observação, na sua colocação ontem sobre esse tema. O dirigente do Flamengo acha que não seria bom para o clube esportivamente a transferência do Cristiano Ronaldo somente para jogar o Mundial de Clubes, porque o Flamengo tem um planejamento que envolve todas as competições da temporada, não só o Mundial de Clubes, que vai ser disputado entre os meses de junho e julho. Mas ele disse que responde pelo futebol e entende que o marketing tem lá os seus motivos para poder ver uma situação como essa como algo positivo. Enfim, essa declaração do Boto repercutiu bastante nas redes sociais, está lá também nas nossas redes sociais, no Instagram, no nosso TikTok, já esse conteúdo para quem quiser acessar, em especial o torcedor do Flamengo. Em princípio, o dirigente português colocando aí um pouco de balde de água fria nessa possibilidade, esportivamente falando, do CR7 vestir a camisa rubro-negra. Abel e amigos. Você falando aí sobre o CR7, possibilidades de Flamengo, de Palmeiras, óbvio o interesse da FIFA de um jogador como ele participar do Mundial, especulou-se também na possibilidade no Botafogo. Vamos aguardar aí os acontecimentos. Mas você falou o nome da rádio em que José Boto falou, participou de um programa. Quando você falou Renascença, eu pensei que você ia falar do Clube Renascença, aí próximo onde você está, no Maracanã, aqui, né? Onde tem o maravilhoso Samba do Trabalhador, às segundas-feiras, onde já estive e dei uma canja, senhor Eugênio. Boa, mas voltando, isso não interessa. Brilha. Que beleza. Voltando ao Flamengo agora. Evento do Moacir Luz. Moacir Luz comandando samba maravilhoso lá, às segundas-feiras, aos sábados. Mas voltando ao Flamengo, Eugênio Leal tem que ganhar do Táchira. Ontem eu falei assim, vai ganhar, e você fez cara de bravo. Porque você acha que eu estou faltando com respeito ao Táchira. Não estou faltando com respeito ao Táchira. Só que o Flamengo é muito melhor que o Táchira. Se não ganhar do Táchira, aí é para ser eliminado mesmo. Mas eu acho que vai golear, Eugênio. Serão quantas favas? Favas contadas. O Rafa falou que são favas contadas. O Abel não conhece assim tão de perto quanto eu e você, Rafa, o grande Luiz Mendes. Luiz Mendes era o cara que você perguntava a ele dessas expressões, a origem das expressões. E o Rafa, para mim, é o grande herdeiro do Luiz Mendes.
E ele Pelo perguntou, amor de Deus, Luiz não Mendes, me por que impute se essa diz responsabilidade. favas contadas? E aí ele contava. E favas contadas é por quê? Porque na Grécia Antiga, as eleições eram contadas com favas. Favas é tipo um feijãozinho, assim. O cara... Você vai dando o seu voto, vai colocando... Então, quando terminava a eleição, era favas contadas. Cada foto era uma fava. Então, agora é o seguinte, como o Rafa surgiu aqui falando das favas contadas, eu quero saber quantas favas serão pro Flamengo hoje contra o Tátira. Pergunto pra você, quantas fichas você daria? Qual é a 63 mil favas possibilidade aqui do Flamengo contadas no vencer? Maracanã. O Flamengo vai vencer o jogo. Ah, então favas contadas. Vai vencer, não. Só não contei ainda se vai ser duas favas, 3 Eu favas. aposto em três favinhas. E para fechar o capítulo expressões, Rafa, fica tranquilo que a inteligência artificial falou o seguinte aqui. A expressão "vim do futuro" não tem um único inventor definido. Quer dizer, não tinha até você. Né? Ah, que legal, Celso. Mas sim uma origem Vou começar agora a falar popularizada. mais. Isso, pode ficar tranquilo. Como bom jornalista que o Rafael, ele estava preocupado em dar a fonte, né? É uma expressão popularizada pela ficção científica, sempre, claro. especialmente pelo filme De Volta para o Futuro. Isso. Viu? Certo? Então, se você quiser dar um crédito, você bota assim, fonte, o McFly. Como é que era? Voltando para o Marty presente. Vamos lá, Porque Flamengo. Tá todo mundo viajando aqui. Um aqui falando do Clube Renascença, o outro indo para Grécia. Eu quero saber do Flamengo e do grupo, porque vão jogar, além de Flamengo e Deportivo Táchira, LDU e Central Córdoba. Se eu não estou enganado, esses três, tirando o Táchira, mas esses três, qualquer um dos três pode ser primeiro do grupo. Sim, Não é verdade isso? Ou estou errado? é verdade. Então, é verdade. o que você pensa sobre Eu isso? penso que o Flamengo vai ganhar o jogo, acho que o Flamengo deve ganhar bem o jogo. A pergunta, o professor gosta de responder as perguntas, joga para vencer e convencer? Eu acho que talvez, sim, vai convencer e talvez, mais do que convença, talvez ele jogue até uma ilusão em cima do torcedor. Porque é um jogo para ganhar com facilidade. O Táchira é um time que, tecnicamente, tem muitos limites e virá muito desfalcado para enfrentar o Flamengo. Ah, é? A possibilidade Tem isso de também? até 5 desfalques. Teve 2 expulsos, né, no último jogo de... A começar pelos 2 zagueiros. Os 2 zagueiros titulares não jogam. E há outras possibilidades de jogadores também. Quer dizer, um time que já não ganhou de ninguém. Não pontuou, né? Até agora. O Táchira Só perdeu. no grupo. Só perdeu. Vem para jogar com o Flamengo no Maracanã, todo remendado. Então, é um jogo para o Flamengo ganhar com facilidade. O Flamengo, comentário rápido E talvez, se meu. fizer uma grande goleada, as pessoas fiquem achando tal. Tem que medir o nível do adversário. O Flamengo só não ganha esse jogo se não levar o jogo a sério. Não, acho que não ganhar... Eu não acredito nessa possibilidade, ainda mais com um técnico como o Felipe Luiz. Por exemplo, ontem jogaram América de Cali e Racing. Todo mundo esperava o quê? Vitória fácil e goleada do América. Talvez goleada do América de Cali. O América de Cali quase perdeu o jogo. Eu não assisti o jogo, então não posso Ele falar. ficou martelando, bola na trave. Só que o goleiro pegou muito. O goleiro do Racing. O Flamengo contra o Táchira é uma superioridade enorme. Para o Táchira não vale nada. O Táchira vem desfalcado. É um jogo para o Flamengo golear. E só não ganha e não goleia se não levar o jogo a sério. O adversário Concorda, professor? eliminado, desfalcado, Sim. desinteressado. Se não ter vencido uma partida sequer. E a diferença entre Flamengo e Táchira é bem grande, né? É abissal. Entre América e Racing também é, mas num Menor, dia bem menor. bom do Racing, num dia ruim do América, que foi o que aconteceu. Mas assim como o Táchira, o Racing também não ganhou de ninguém. Não tinha ganhado, não ganhou de ninguém. Pelo menos 3 favas contadas de diferença. Eu espero muito mais do que aquele jogo do 1-0 magrinho do Flamengo, né? Assim, um jogo de poucas finalizações, um placar muito magro. O Flamengo, ele vem de uma boa vitória contra o Palmeiras, seu principal rival por título de Campeonato Brasileiro, por enquanto. Para além das polêmicas de arbitragem ali, acho que, principalmente com as mudanças de segundo tempo, foi um Flamengo que se aproximou do que a torcida gosta, né? Daquele futebol de toque curto, de aproximação, de belas jogadas, que foi o caso do segundo gol do Flamengo. Eu espero muito mais do que foi 1-0 lá. Eu queria saber do Rafa, para ter uma noção de quantas favas serão contadas hoje à noite. Qual é o time do Flamengo? Vai jogar o Pedro? Vai jogar o De La Cruz? Vai jogar o Arrascaeta? Vai jogar o Bruno Henrique? Quero saber quem você vai Peraí, jogar. Rafa. fora. Segura, Rafa. O gato Segura tá que fora. O Rafa agora há pouco falou, mas vamos colocar na tela o provável Flamengo e a gente já joga pro Rafa. Pode ser? Vamos nessa? Olha aí, ó. Tá na nossa tela do F360. Professor Felipe Luiz,
bem lembrado pela Mari, né? Vindo de uma grande vitória sobre o Palmeiras, mas agora é Libertadores. Rossi, Wesley, Léo Ortiz, convocado para a seleção brasileira, assim como Wesley, como Alexandro e Léo Pereira. Everton Araújo ou Alan? Alan ou Alan? Alan. Desculpe. Sempre confundo. Gerson convocado para a seleção. Luiz Araújo, Arrascaeta da Celeste Olímpica. Cebolinha ou Bruno Henrique e Pedro. É isso, Rafa? É isso. Esse é o time para o jogo de hoje. A dúvida agora realmente é saber se o Bruno Henrique perde a posição ou perde o Cebolinha. Por que a gente acha que perde o Bruno Henrique? Porque se nós pegarmos toda a planificação de minutagem do Flamengo na temporada, o Bruno Henrique tem mais jogos inteiros jogados do que o Cebolinha, né? E aí a expressão da moda no futebol é a dosagem de carga. E aí neste sentido faz mais sentido colocar... Sentido é ótimo também, né? É melhor, né? Tem mais lógica colocar de início o Cebolinha e deixar o Bruno Henrique no banco do que o movimento contrário, mas um dos dois ocupando o lado esquerdo e o Pedro como titular no comando do ataque. Essa dúvida no meio-campo é porque o Alan também precisa recuperar um pouquinho de ritmo de jogo. O Flamengo não tem ainda o Pulgar, o Flamengo não tem ainda o De La Cruz, e o Alan é um jogador que o Felipe Luiz ainda precisa observar mais, colocar mais para jogar, até para poder ver de onde pode distrair alguma coisa produtiva desse jogador que, em comparação aos outros homens de meio-campo do Flamengo, internamente na concorrência do elenco, ele perde espaço para os seus demais companheiros. Então esse é um Flamengo que vem de 6 jogos sem perder, são 4 vitórias e 2 empates. A última derrota foi para o Cruzeiro. Isso que a Mari falou, está embalado pela goleada que aplicou para cima do Palmeiras no fim de semana no Campeonato Brasileiro, e tem tudo para conquistar uma vitória hoje até convincente diante do limitado e combalido Deportivo Táchira, time venezuelano que não tem nenhum ponto. Estava aqui, mais uma vez, namorando os números desse grupo da Libertadores. E olha, se o Flamengo vencer o jogo de hoje, a LDU, para poder chegar à próxima etapa da Conmebol Libertadores, jogar o mata-mata, vai ter que vencer por diferença de 2 gols o Central Córdoba, porque se vencer por diferença de 1 gol, o time venezuelano e o time argentino empatam em saldo, mas aí o Central Córdoba tem mais gols pró, que é o segundo critério de desempate, né, caso haja igualdade nessa pontuação. Olha como é que são as coisas. O Flamengo que faça parte dele e que não dependa de absolutamente mais nada. Namorando os números, namorando a tabela. Você nunca fez isso, Abel Neto? Tô apaixonado. Você, tão experiente, nunca observou a tabela apaixonadamente para ver de onde você poderia tirar as melhores soluções para o seu time, Abel Neto? É hoje, nação rubro-negra. Hoje o Maracanã vai estar lotado, a nação vai fazer aquela festa linda e só a vitória interessa. Eu tô muito confiante, vamos torcer para que o Flamengo consiga, né, passe esse favoritismo para dentro de campo, né, goleando o adversário, respeitando o adversário e goleando, né? A gente viu ontem o Vasco se classificando, Botafogo se classificando com menos um jogador, né, quase o jogo todo, né? Então assim, hoje o Flamengo tem que levar esses jogos que já aconteceu como lição e tem que entrar hoje para vencer. O Maracanã vai estar lotado e a nação hoje quer ver o Flamengo dando show, né, fazendo uma goleada histórica. E lembrando, a equipe do Deportivo Táchira, né, vai vir toda desfalcada, então assim, eu tô muito confiante. Vamos torcer isso aí, ajuda ainda mais o Flamengo a entrar em campo e já fazer logo gol de cara, fazer um monte de gols, né, para alegria da nação rubro-negra. Vou trazer aqui 2 informações, né, sobre Mercadão da Bola. A primeira, referente ao substituto, né, do lateral direito, Wesley, que se trata do lateral argentino Martirena do Racing. O Flamengo quer muito esse jogador. Para quem estava achando que o Flamengo não iria atrás desse atleta, né, vocês podem ter certeza que o Flamengo vai atrás desse jogador, né? O jogador acenou positivamente essa vinda para o Flamengo pela grandeza do clube, né, por tudo que o Flamengo vem ganhando nos últimos anos. Então assim, é uma baita contratação. E o segundo nome, né, é o Cristiano Ronaldo. A ideia do Flamengo é contratar um jogador assim de mídia gigantesca, né, para disputar a Copa do Mundo de Clubes. Eu vou falar uma coisa para vocês, tá faltando um fazedor de gols no Flamengo igual o Cristiano Ronaldo. Para mim será algo assim sensacional. Ele chega para ser titular, essa que é a verdade, chega para ser o grande artilheiro ao lado do Pedro, né? O Bruno Henrique pode entrar ali no decorrer da partida. Então assim, o Flamengo ganha e ganha muito. A gente sabe, né, que o Cristiano Ronaldo é um cara que se cuida. Então vamos torcer para que ele venha pro Mengão e faça muito sucesso por aqui. Nação rubro-negra, amigas e amigos, eu tô indo nessa. Fiquem com Deus e até a próxima!